linfonodos reacionais, linfonodos patológicos, linfonodomegalias. Como a gente faz para avaliar os linfonodos no exame de imagem? Esse é o assunto desse vídeo. Então, vamos comigo. Para a gente começar, a gente vai falar sobre o que são os linfonodos. E eles são partes do sistema linfático, constituído basicamente por glóbulos brancos. Aí a gente está falando de linfócitos e leucócitos e funciona como mecanismo de barreira para evitar que uma infecção ou alguma neoplasia se espalhe rapidamente pelo corpo. Esses leucócitos e linfócitos ficam em grande quantidade nos linfonodos e quando acontece alguma alteração eles podem ficar aumentados. Aqui o canal da Radiologia Cabeça e Pescoço, a gente vai falar mais da região cervical. Como eu falei antes, os linfonodos é normal a gente ter. Algumas pessoas, como são muito magrinhas ou estão se palpando, percebem durante a palpação e vão consultar com o médico. É um motivo muito frequente de consultas médicas. Às vezes o médico até orienta falando que não tem necessidade de fazer exame, mas geralmente acaba pedindo e o primeiro exame que geralmente se solicita, por ser mais simples de fazer na região cervical, é a ultrassonografia. E a gente geralmente se depara com uma imagem que tem essa, que é um linfonodo normal, aspecto de benignidade, que é a presença do hilo de gordura. Quando a gente vê esse hilo de gordura, a gente tem uma alta probabilidade de esse linfonodo ser benigno ou se reacionar a algum processo inflamatório e não neoplásico. Então, quais são as características? A gente pega o maior eixo longitudinal dele em torno de 2 vezes esse eixo aqui em relação ao transverso, né? Como dá para ver nesse caso. As dimensões normais aqui, eu boto um asterisco, que é no maior eixo, tá? Tanto na tomografia quanto na ultrassonografia, a gente tem que medir no maior eixo, para fazer o estadiamento evolutivo, né? Então, nível 1 e 2 até 1 e 5 é normal, 0,8 nas cadeias retofaringes e laterais, nas demais cadeias 1 cm, 3, 4, 5 e 6, né? A gente usa 1 cm de normalidade e as outras características que a gente vai falar adiante. Então, outras características de normalidade, aqui eu botei 3 metros de imagem, primeiro ultrassonografia para a gente gravar bem, né? Aqui uma ressonância com uma saturação de gordura, que a gente vê o hilo com esse hipossinal, que está ou sinal semelhante ao tecido subcutâneo do paciente, então é um linfonodo reacional, que a gente vê o hilo, ele é benigno, e a tomografia agora, a gente vê na tomografia, a gente mede a densidade dos tecidos, quão duro eles são, vamos dizer assim, e tem um hilo de gordura com a gordura semelhante ao tecido subcutâneo mais uma vez, e todos eles são linfonodos que não levantam suspeita de malignidade. Outra coisa que pode pedir, tem gente que pede ultrassom com Doppler e ele realmente ajuda a diferenciar. Tem alguns artigos que eu vou deixar na referência que falam que chega próximo a 100 de sensibilidade e especificidade. Então, quando a gente vê esse hilo de gordura, a gente às vezes no modo B, que é o ultrassom normal, a gente não consegue identificar bem o hilo de gordura. Aí a gente coloca o Doppler e fica, como tem fluxo vascular ali no hilo, a gente consegue ver, como está nesse caso o linfonodo normal. Já nesse caso que está totalmente um hiperfluxo linfonodo, esse aqui é patológico, esse aqui nesse caso é uma disseminação de carcinoma de tireoide, né? Então, a característica de ultrassom pode ajudar muito no diagnóstico diferencial entre linfonodos reativos ou reacionais dos linfonodos patológicos que seriam metástases linfonodais, né? Como foi esse caso aqui. Então, a ultrassonografia com Doppler é um método auxiliar que ajuda bastante. Outra característica que a gente tem que estar atento quando avalia os linfonodos é a presença de calcificações. Aqui a gente tem 3 exemplos. O primeiro deles é de uma paciente com amiloidose, um processo inflamatório crônico. É bem semelhante a processos micobacterianos, como tuberculose, paracocistioidomicose, pode ter essas calcificações grosseiras formando aglomerados. Ou um paciente que já tem um diagnóstico ou tem nódulos na tireoides e tem uma metástase linfonodal com calcificações, a gente tem que pensar em calcificações pseudomatosas, que são características do carcinoma papilífero de tireoide, né? Então, esse caso é uma disseminação de carcinoma de papilífero de tireoide para o nível 2 à direita aqui. E também no ultrassom a gente consegue ver a presença de microcalcificações, sugere patologia, no caso esse aqui também era um carcinoma papilífero de tireoide, é o mais frequente de todos. Mas a presença de calcificação
Também pode acontecer em paciente pós-tratamento de quimioterapia. Geralmente, o pós-linfoma acontece alguma alteração. Pacientes com linfoma, após a quimioterapia, ficam com alguma calcificação. Isso não quer dizer que haja doença em atividade. Aí talvez o pessoal da PET pode ajudar a gente. Mas linfonodos calcificados podem ser residuais após tratamento de quimioterapia na região de cabeça e pescoço, assim como há também no mediastino, algumas alterações cicatriciais calcificadas. A presença de necrose a gente consegue identificar tanto no ultrassom quanto na tomografia. No caso do ultrassom, a gente vê como essa área hipoanecoica com reforço acústico posterior, demonstrada pelas setas brancas. E também a gente consegue ver na tomografia essa área hipodensa central com contornos irregulares na região cervical à esquerda, que é fortemente sugestiva de metástase ou linfonodomegalia patológica, né, com contornos irregulares aqui, já ultrapassou os limites do linfonodo, é um extravasamento extracapsular. Tá? Quando é maior que 3 centímetros, em especial, reduz a sobrevida do paciente, altera o prognóstico e o estadiamento. A gente tem que relatar quando tem esses contornos irregulares que sugerem extravasamento extracapsular, relatar no laudo isso, né? Ou quem avaliar já, porque isso aí muda totalmente o estadiamento do paciente. No ultrassom a gente consegue detectar, um pouco mais difícil a tomografia para detectar essa necrose, é melhor que o ultrassom. Eu vou falar disso em detalhes mais em seguida. Então, continuando as linfadenites, clássicas assim, são múltiplas e bilaterais. Em crianças, basicamente, ou adultos jovens também Epstein-Barr vírus, doença do beijo, também é conhecida, né? CMV ou citomegalovirose e toxoplasmose são as 3 principais, mas embora várias outras processos infecciosos podem dar linfadenites, porque as células brancas, os linfócitos e leucócitos se aglomeram ali para responder esse patógeno externo, né? Então, linfadenites ou múltiplos linfonodos reacionais bilaterais, a gente acaba descrevendo no laudo, todos eles com forma elíptica ou com manutenção de gordura. Então, são linfonodos reacionais. A metaplasia gordurosa, como está aqui, ficou um pouco muito ampliado. Às vezes o paciente fez uma quimioterapia da mesma forma que fica calcificado, ocorre uma substituição do tecido linfonodal normal só por tecido adiposo, como aqui o subcutâneo do tecido adiposo, e a mesma característica fica no linfonodo. Aqui, já na região axilar, também pode acontecer uma alteração do tecido e ela é geralmente cicatricial, não é patologia aqui não. A disseminação extracapsular, mais uma vez, a gente pode detectar ou pelos contornos irregulares, aqui com essa imagem, com realce irregular, limites mal definidos. A gente vê que aqui é o esternocleidomastoideu, a gente não vê os limites do esternocleidomastoideu. Essa imagem aqui, uma parte dele a gente não vê também. Então, tanto os contornos irregulares do linfonodo, né? Essa área hipodensa mal definida aqui, quanto a invasão de estruturas adjacentes falam muito a favor, são características de disseminação extracapsular do linfonodo e alteram o prognóstico, mais uma vez, do estadiamento de neoplasias de cabeça e pescoço. Então, qual é o melhor exame para a gente avaliar o linfonodo? A CT, ou a tomografia ou o ultrassom? Antes disso, se você está gostando do conteúdo, deixa o like, curte, compartilha, deixe seu comentário, sugestão, isso é muito importante para mim. Diz, tô gostando, não gostei, fala mais alto, fala mais baixo, sugestão de vídeo também pode deixar aí. E agora a gente vai voltar aqui para falar sobre essas diferenças desses exames. Então aqui a gente tem o exemplo de ultrassom, mais uma vez, aquele hilo de gordura identificado com uma imagem ecogênica central e com uma forma elíptica. Então, isso aqui de achar o hilo de gordura é mais fácil de achar pelo ultrassom. Quando a gente detecta isso, a chance de ser benigno é em cerca de 80%, conforme a referência que eu vou deixar aqui. E já a tomografia, ela é melhor para detectar a necrose. Então,
a gente tem um valor preditivo negativo bem alto do ultrassom para malignidade. Já no caso da tomografia, ela consegue detectar a necrose melhor que o ultrassom. Eu até mostrei um exemplo de necrose no ultrassom, mas é bem difícil. Se vocês têm alguma experiência, comenta aí o que vocês acham, que eu agradeço. Inclusive, se está gostando, não está gostando dos vídeos, desse vídeo, pode falar mal, que se for para uma crítica construtiva, para mim é muito importante. Sugestão de vídeo também, deixa aí. Então, a tomografia detecta a necrose com melhor, detecta mais a necrose e tem uma alta especificidade para metástase no caso do paciente que já tenha o diagnóstico primário. Então, nesse caso, o paciente que já tem o diagnóstico e a gente detecta a necrose na tomografia, está resolvido. Algum caso ali que a gente vê um linfonodo aumentado na tomografia e fica na dúvida, o ultrassom pode ajudar em falar a favor tanto de malignidade quanto benignidade. E resumindo, não tem um melhor método, mas se vai um paciente que não tem diagnóstico de câncer, começar pelo ultrassom é o que eu acho que a maioria dos colegas fazem. Tá perfeito, só seguir assim. E alguns casos que vem múltiplos linfonodos, aí o colega às vezes fica na dúvida, descreve na lauda de tomografia linfonodos aumentados, mas não fala muito das características. O ultrassom pode ajudar a diferenciar um pouquinho se a gente conseguir identificar esse hilo de gordura pelo ultrassom, que às vezes a gente não consegue pela tomografia. E se tiver necrose num paciente que já tem diagnóstico de SEC ou de malignidade, a gente já sabe que a chance de ser maligno aí é 95%, a especificidade é muito alta. Então, mais uma vez, obrigado e deixa seu like aí, compartilha com os amigos e críticas, sugestões, deixa nos comentários e me segue lá no Instagram também, que às vezes eu posto coisas bem bacanas, bem diferentes daqui desse conteúdo. Até mais.